Eu queria que você entregasse ao Senhor esse momento. Eu queria que você cantasse comigo assim: em meu coração, não se envergonhe e cante esta, pois sei que há fôlego nesses. Vamos, louve ao Senhor. Pode ser mais forte. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Diga isso a Ele. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para ouvir, mas não tenho nada, com certeza, de um coração cantando aleluia. Pega suas mãos, vamos dizer mais uma vez isso, diga forte, diga. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para ouvir, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã. Nós te agradecemos por sua bondade, Senhor. Nós te adoramos porque o Senhor tem sido bom o tempo todo. Nós celebramos a Ti porque o Senhor tem nos encontrado neste lugar. Até mesmo no lugar onde nós tentamos nos esconder, o Senhor tem nos encontrado e nos mostrado que existe um lugar melhor, que é na Sua presença. Pai, talvez nós não conseguimos te demonstrar nessa manhã o quanto nós o amamos, o quanto nós devotamos a Ti a nossa adoração, Senhor. Por isso, através dessa canção, nós tentamos te dizer que tudo que temos é a Ti que damos honra, a Ti damos glória, através dessa palavra, aleluia, Senhor. Pai, seja conosco, Senhor, que a Tua palavra mais uma vez encontre em nós um ambiente de terapêutico, que ela venha como uma semente, que ela possa criar em nós, ó Pai querido, de santos frutos, que ela possa encontrar em nós lugar, que ela possa germinar, que ela possa crescer e que possamos aqui, Senhor, sedentos por Ti te ouvir, sedentos por Ti, carentes da Tua presença, entender que estar contigo é sempre o melhor. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Pode tomar assento, querido. Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia. Você viu como tudo muda depois? É que eu não pedi para vocês abraçar ninguém hoje. Hoje eu estou em débito. Vocês estão bem? Estão felizes? Sim. Maravilha, então. Semana passada, enquanto o pastor Guilherme ministrava aqui, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, que esse ano eu decidi que eu vou viver sobre a dependência do Senhor. É isso, né, pastor? Não me deixa mentir as suas palavras aqui. Mas ele falou sobre isso, e quando ele falou exatamente sobre isso, me veio à memória a primeira história que eu aprendi bíblica, desde quando
Eu não posso dizer de quando eu era pequeno, porque vão falar que foi logo semana passada, né? Então eu sou bem específico quando eu era criança, quando eu era mais novo, né, Márcio? Se eu falar pequeno já era, estraguei toda a construção aqui. Mas quando eu era criança, tive algumas passagens que eu decorei. O primeiro versículo que eu decorei na minha vida foi Efésios capítulo 6, que falava assim: vossos filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Esse foi o primeiro versículo que eu li. No caso, acho que são 2 versículos aí que eu falei, né? Mas foi um versículo que me conduziu a viver em obediência aos meus pais. E a primeira história que eu ouvi, que eu aprendi, que entrou no meu coração, foi a história de José. Quem já viu falar da história de José? E quando o pastor Guilherme falou semana passada assim, esse ano eu quero viver sobre a dependência de Deus. Eu não tinha como não pensar em José quando se fala em dependência de Deus. Quem aqui conhece bem a história de José? Todos conhecem bem. Para quem não conhece, eu vou recapitular com vocês. José, ele era filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó. Ele foi o 12º filho, né? Ele foi um dos filhos de Jacó. Até lembrei de uma piadinha agora aqui. Eu vou contar piadinha de tiozão. Vou contar piadinha de tiozão. Que falavam assim que Jacó era analfabeto. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele amava Raquel e não lia. Horrível. Ficou gravado essa. Não tem problema, tem outra pior depois. Tem outra, tô brincando. Tá gravando, vixe, o link me colocou numa aqui agora. Mas assim, então Jacó, ele tinha as esposas dele, né? Ele teve que trabalhar por elas. Mas existia uma das esposas que ele amava muito, que era Raquel. E dessa esposa ele teve um filho. O primeiro filho que eles tiveram juntos foi José. Já era um filho nascido na velhice dele, né? Mas é um filho que, como ele devotava tanto amor por aquela esposa, ele também passou a ter um carinho diferente por ele. E José, ele também passou a viver de uma forma mais interessante do que a dos seus irmãos. Tanto que os relatos bíblicos da juventude apenas relatam sobre a juventude de José, né? Você vê um detalhe assim, bem específico quando fala sobre José a partir dos seus... A Bíblia fala que com seus 17 anos ele passou a sonhar, e os sonhos dele foram revelações do Senhor, para que ele pudesse entender quais eram os projetos que viriam a acontecer então José, ele era um desses filhos de Jacó. A gente conhece Jacó muito por questão daquela história de lutar com o anjo lá no Val de Jaboque, né? O homem que lutou com o anjo e teve seu nome trocado. O nome de Jacó então foi trocado para Israel, né? Então Israel teve esse menino que foi José. José foi esse menino aí que viveu intensamente pelo favor do Senhor. Ele tinha muitas coisas, mas uma das coisas mais interessantes que José tinha era isso: ele executava a fidelidade dele a Deus de uma forma tão intensa que nada abalava ele. Sabe aquela frase, nada me abala? José era esse cara. Era aquele cara que ele vivia de forma tão intensa o favor do Senhor sobre a vida dele que nada abalava ele. E uma das primeiras histórias que eu aprendi desde quando era criança é isso, a vida de José. E eu, em alguns pontos, eu tento muito fazer como José fazia, né? E eu quero lembrar com você alguns pontos aqui. Então José, o que acontece? José, no meio dos 11 irmãos dele, ele tinha o favor do pai dele. O pai dele demonstrava demais a preferência por ele, demonstrava demais. Ele fez uma túnica separada para ele, ele destacava José no meio dos irmãos, de uma forma que José, mesmo não às vezes de forma intencional, ele, aos olhos do pai dele, ele era favorecido, né? E os irmãos dele vinham aqui e ficavam maluco, né? Poxa vida, como assim ele ama mais José? E os irmãos dele, a Bíblia fala que eles criaram de José raiva. Não foi um sentimento bom. Imagine você, os seus irmãos terem raiva de você, por causa de alguém despertar isso, né? Então os irmãos de José tinham raiva de José. E porque eles tinham raiva de José, eles planejaram coisas horríveis contra a vida dele. E uma dessas coisas horríveis que eles planejaram contra José foi a morte dele, né? Então a Bíblia fala assim que José um dia mandado por Jacó verificar o que os irmãos estavam fazendo, né? Porque José tinha esse hábito de chegar, ver o que estava acontecendo e trazer para o pai dele. Falava: ó, pai, lá está acontecendo assim, assim, assado, né? Rubem, ele passou a perna lá num cara, ele cobrou uma coisa a mais. Judá, ele está batendo nas pessoas na rua. Então ele ficava falando sobre os irmãos, o que estava acontecendo e a forma com que os irmãos administravam o rebanho do pai dele, apesar de ele também ajudar a cuidar do rebanho. Mas ele fazia isso, ele trazia a notícia do que estava acontecendo no campo. Ele era o cara que trazia a notícia do que estava acontecendo, e ele tinha facilidade de verificar o que era bom, o que não era bom, e falava: pai, está acontecendo isso, assim, assim, assado. E dentro disso daí, Jacó dava as ordens então para que os filhos fizessem. Só que os irmãos não gostavam disso. Então José, no meio dos irmãos, ele ficou mal visto, ele ficou mal falado, e os irmãos pensavam: pô, puxa saco aí, vai lá derrubar a gente, tem que fazer alguma coisa, esse cara aí não está dando certo, esse cara está atrapalhando a nossa vida.
Então, um dia Jacó mandou José ir lá ver os irmãos, ver o que eles estavam fazendo. Aí os irmãos estavam lá diante da cidade, cuidando do rebanho, e José chegou naquele lugar, os irmãos já não estavam mais. Então ele conversou com um rapaz lá e perguntou: você viu? Meus irmãos que estavam aqui cuidando do rebanho. Se mudaram, eles foram daqui para Dotã, foram cuidar do rebanho em outra cidade. Aí chegando lá em Dotã, os irmãos enxergaram ele de longe, porque ele tinha uma túnica feita pelo pai dele, toda colorida, que era muito destacada. E quando eles viram que o irmão dele estava vindo, eles planejaram: vamos matar esse piá. Não tem mais jeito, esse piá chato aí, vamos dar um jeito de tirar a vida dele. Aí Rubem, o irmão mais velho, falou: não vamos matar não, a gente dá um jeitinho só de mandar ele voltar para o pai e não vir mais para o campo. O interessante é que ele não venha mais para o campo, então. Se ele nos incomoda aqui, que ele não venha mais para o campo. Então, Rubem intercedeu pela vida dele, e os irmãos, para não matar, jogaram ele dentro de uma vala. Jogaram numa cisterna, a Bíblia fala numa cisterna. E dentro dessa cisterna ficou José lá. Rubem se ausentou por um momento, os outros irmãos ainda estavam com a vontade de fazer alguma coisa com José. Só que na cabeça deles, matar José só não valia a pena, não era lucrativo, eles só iam criar, eles iam perder a afeição do pai, e iam ter na mão deles o sangue do irmão deles que eles tinham matado. Então eles preferiram vender José. Quando passavam os mercadores, eles venderam José. E eles venderam José por 20 moedas de prata. Aí a Bíblia fala que Rubem chegou e viu que o irmão dele não estava, rasgou as vestes e se desesperou. Mas então a vida de José, a partir deste momento, parece que foi uma bênção, mas não. Aí que eu começo a ver a fidelidade que José tinha com Deus, foi exatamente por isso. Porque José, ele era um cara guiado pela vontade de Deus, e para ele não importava o que acontecesse. Ele sempre sabia que o plano que Deus tinha era muito maior do que o que ele tinha elaborado para ele mesmo. Ou seja, todo o projeto que ele traçou para a vida dele, ele sabia: poxa, se está acontecendo diferente do que eu pensei, o Senhor tem algo para acontecer aqui, o Senhor tem algo para fazer aqui. E José, então, ele tinha o hábito de ser dependente da vontade do Senhor, de ser extremamente dependente da vontade do Senhor. E a vida de José, tudo que José fazia, ele era diferente do que ele fazia. Ele era tão intenso em fazer que ele sempre era abençoado. Sempre que você for ler algum versículo em alguma situação onde José estava, você vai ver falando assim: e José, tudo que ele tocava era abençoado e prosperava. Porque José trazia sobre ele uma bênção, que era o fato dele ser fiel ao Senhor. E por ser fiel ao Senhor, tudo que ele fazia prosperava. E José foi um cara que ele mudou totalmente a forma de administrar as coisas. Quem gosta de mexer com administração, é difícil não usar os fatores de José quanto a administrar. E como nós estamos no mês das primícias, é isso que eu queria falar com vocês. Usando a história de José, eu queria falar com vocês sobre primícias e planejamento sobre a direção de Deus. Gênesis no capítulo 41, nós vamos ler a partir do versículo 41 até o versículo 43. Se você trouxe a sua Bíblia, se você quiser abrir para acompanhar. Eu vou ler na versão NVI, que fala assim: o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do seu dedo o anel oficial e colocou no dedo de José. Ele o vestiu com roupas de linho fino e lhe colocou no pescoço uma corrente de ouro. Também fez subir na carruagem de vice-regente que lhe pertencia. À frente iam gritando: ajoelhem-se. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Então nós vemos aqui, essa passagem ela já está um pouco mais lá na frente. Mas antes desse fato acontecer, eu quero lembrar com vocês algumas coisas que fizeram com que José fosse abençoado e tudo que ele tocasse fosse abençoado também. Primeiro, José ele foi um homem que foi preparado por Deus. Antes de fazer qualquer coisa, antes de assumir qualquer compromisso, ele foi preparado por Deus para ele governar. Olha que interessante, a gente acabou de ler esse versículo onde ele foi nomeado, um homem de extrema importância lá no Egito. Mas lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo 28, fala assim: quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Então José, o que acontece? Ele tinha projetos de Deus na vida dele? Tinha projetos de Deus na vida dele. Só que a vida de José não estava fácil não. Imagine só você ser vendido por seus irmãos como escravo. Alguém já se colocou nesse lugar? Às vezes alguém faz mal para a gente já fica doido, não fica? Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém te decepciona, você já fica doido. Vou tirar esse povo da minha lista de amizade. Vou destratar, vem aqui com o dedinho, a gente destrata a amizade, E José, ele foi vendido pelos irmãos dele como escravo.
né? E a Bíblia fala que, e não foi somente nessa situação, ele foi vendido para um povo comerciante, ou seja, aquele povo chegou no Egito e vendeu ele de novo. A Bíblia fala que ele foi vendido mais uma vez, e quem comprou ele foi o chefe da guarda do faraó, que foi Potifar, né? Então ele foi vendido duas vezes. Uma vez ele foi vendido para aqueles caras que estavam na rua, aqueles caras não acharam valor nele e venderam de novo ele lá para o Egito, né? Venderam, não, vou vender você de novo, eu não achei favor em você, não sei o que eu vou fazer com você, então vou te vender de novo. E venderam de novo José Neemias. Então José passou agora a trabalhar na casa de Potifar, como escravo de novo. Ou seja, até como escravo ele estava sendo rejeitado. Tudo que tinha que passar na cabeça de um homem desse é que, poxa, Deus me abandonou. Não é verdade? Não é geralmente o que acontece quando alguém tira a gente de um ambiente que a gente está confortável e coloca a gente num ambiente recluso. A primeira coisa que pensam é, poxa, já me abandonaram, me esqueceram aqui, né? Eu tinha um chamado do Senhor, não fui tocado, mas o Senhor me colocou para servir. Meu Deus, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que servir as pessoas, onde isso, né? Mas não, José ele sabia que serviço era algo que estava no coração dele. Servir era algo que já estava na natureza de José, né? A gente via que dentro da casa dele ele já fazia isso com o pai dele, ou seja, ele tinha o hábito de ter sempre um senhor a quem ele prestasse serviço, e toda vez que ele prestava esse serviço ele fazia de forma excelente. José nunca deixou de ser excelente onde quer que ele estivesse. Quer ver só? Ele foi fiel na casa de Potifar. Em Gênesis 39, do versículo 2 até o 6, fala assim: o Senhor estava com José de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha. E José, aí o versículo termina dizendo assim, que José era atraente e de boa aparência. Desnecessária essa informação para esse momento, né? Quem quer saber da beleza do menino? Mas tinha alguém que quis saber da beleza dele. Olha que interessante isso. Parece que não faz sentido. Mas José, foi dado para ele o poder de administrar tudo. Olha. Já pensou? Você contrata alguém para ser um escravo da casa. Aí de repente você vê que tudo que esse escravo toca prospera. Fala, não é possível, não está normal isso. Como que tudo que ele toca prospera? Alguma coisa está acontecendo de diferente. Esse cara tem alguma coisa de diferente. E realmente ele tinha algo diferente. Ele já tinha uma herança geracional de ser abençoado, né? Se vocês forem prestar atenção à história do pai de José, que era Jacó, ele também foi um homem muito próspero. Tanto que ele precisou sair de onde ele estava. Jacó ele teve que trabalhar durante 14 anos. Ó, outra piadinha ruim que eu lembrei aqui. Me perdoe. Mas eu vou contar, eu não consigo guardar só para mim, é mais forte do que eu. Sabe por que Jacó não trabalhou só 7, mas trabalhou 14 anos lá? Sabe mesmo? Porque ele achou Labão. Ai, pior ainda, né? Então Labão era o nome do sogro de Jacó, gente. Ele trabalhou para comprar as esposas dele. Nossa, eu ia ganhar o troféu de tiozão lá do AJ facinho, hein, essas piadas aqui. Tranquilo. Já ganhei, já guarda para mim meu troféu no próximo culto, eu vou lá buscar. Então, Jacó ele trabalhou durante 14 anos para poder ter as esposas dele, que era a forma dele conquistar o dote, né, que foi dado por Labão, que tinha lá o dote. Ele trabalharia 7 anos por Raquel. Só que Labão falou para ele, não, a primeira filha não pode casar depois da segunda, então você vai levar a primeira. Ele levou Lia. Aí depois ele trabalhou mais 7 e ele teve Raquel. Só que tudo que ele fazia, ele era bom no que fazia também. Ele chegou lá para trabalhar e servir para pagar as esposas. Só que depois que ele fez o pagamento das esposas, aí Labão falou para ele o seguinte, viu, você trabalha muito bem e eu estou sendo muito abençoado por você, olha só, não coincide? Pai e filho sabiam trazer bênção para o lugar onde estavam. Por quê? Servos do Senhor. É difícil um servo do Senhor não trazer bênção onde está, gente. Aonde o servo do Senhor está, existe prosperidade, porque o Senhor está junto com o servo do Senhor. E o Senhor se carrega de abençoar aquele que declara o nome dele publicamente e vive publicamente as vontades do Senhor. Então Jacó ele era um homem abençoado e tudo que Labão tinha também passou a ser abençoado. Só que daí Labão viu que não tinha por que deixar Jacó ir embora com as filhas, porque senão ele ia perder isso. Poxa, o homem que me trouxe bênçãos, se eu abrir mão dele agora, talvez as minhas riquezas diminuam. E ele fez um acordo com Jacó, viu? Que tal então você agora começar a trabalhar por um salário? Né? Mas não vai embora não, vamos trabalhar e eu pago para você. Aí quando Jacó entendeu isso, ele falou, poxa, então a gente vai fazer uns acordos aqui sobre a criação.
algumas coisinhas, eu quero alguns detalhes, tal, mas eu vou continuar trabalhando. Aí o que acontece? Jacó, Deus abençoou tanto Jacó que a criação que Jacó tinha começou a se multiplicar. O que Jacó recebia de pagamento se tornou tão farto, que a riqueza dele estava quase maior já que a de Labão. E aí o que acontece? Os filhos de Labão começaram, opa, Jacó está enganando o pai, vamos dar uma sova nesse homem e vamos tirar ele daqui. E aí o que acontece? Quando Jacó percebeu que já não era mais bem-vindo, ele resolveu sair de lá. Então essa bênção de fazer prosperar as coisas já era uma coisa que já estava nessa família, né? Porque essa família ela vem lá de trás. Um dia o Senhor chegou para Abraão e falou: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguém já leu aqui aquela árvore genealógica que tem em Lucas? Já leram? Vocês viram que a árvore genealógica que tem em Lucas, ela para em Abraão e não vai lá para Noé? Né? Quando a gente vai falando de heróis, a gente sempre lembra dos primeiros lá, né? Mas você reparou que para lá em Abraão e não passa para trás de Abraão? Vocês já repararam por quê? Por quê? Porque a árvore genealógica que fala lá em Lucas, ela fala de paternidade, ela para lá na paternidade de Abraão. Abraão ouviu do Senhor isso: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então eu tenho um recado a você, papai. Por que não fala do nome de Noé? Porque Noé amaldiçoou um dos seus filhos. E a Bíblia não conta a geração de pais que amaldiçoam os seus filhos. Então, para que você possa entender que sua geração será longa e prolongada e abençoada, abençoe os seus filhos. Seja você uma voz profética que vai se levantar na tua casa e dizer: olha, Senhor, os meus filhos vão herdar a terra que o Senhor tem para eles. Os meus filhos serão abençoados, os meus filhos serão prósperos, eles vão desfrutar do melhor dessa terra. Então, o Senhor abençoou a geração de Abraão. Então, a partir de Abraão nasceu Isaac, depois de Isaac nasceu Jacó. Então Jacó veio e a gente está vendo agora o que José viveu a partir disso. Então José trazia isso com ele, trazia consigo essa bênção de que tudo que ele tocava era abençoado. E ele também foi abençoado por uma coisa que a Bíblia acabou de destacar aqui, né? José era atraente e de boa aparência. Esse cara ganhou na loteria mesmo, ele era abençoado em tudo. Provavelmente era fácil de fazer riqueza, era bonitão ainda, cara, né? Não é tão fácil hoje em dia, né? Eu não tenho medo de falar que ele era bonitão, não, né? Mas assim, ele era bonitão e por ser bonitão, ele chamou a atenção de quem não devia, né? Ele estava lá fazendo a casa de Potifar prosperar. O pastor Batista sempre fala assim da Potifona, né? Que é a esposa de Potifar. Potifona vai ser o nome aqui da Alcance Colombo, porque a Bíblia não fala o nome dela. Então o pastor Batista nomeou ela como Potifona. E pra gente ela vai ser a Potifona, a esposa de Potifar. Ela achou José atraente. O que ela foi fazer? Ela foi tentar dar um agarro no José. Só que José, ele era uma coisa, ele era fiel ao Senhor. E ele sabia que naquele momento quem representava o Senhor para ele era aquele Senhor a qual o governava, que era Potifar. E ele fala para ela assim: olha, ele me permitiu cuidar de tudo que tem nessa casa. A única coisa que eu não posso chegar perto é você. Então, carpe o trecho de perto de mim. E ele, se pinchou de perto dela, saiu correndo de perto dela. A Bíblia fala assim lá em Gênesis no versículo 39, versículo 9: não há ninguém nesta casa maior do que eu, ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? A Bíblia fala pecar contra Deus, ou seja, ele nem ligava para o que Potifar podia estar acontecendo. A preocupação dele é que ele era fiel a Deus, ele não podia fazer isso. Era errado. Tem uma situação que a gente viveu lá em casa muito engraçada, a gente viu com um parente. Eu gosto de pescar. Então, quando quiserem sair pescar e me convidar, me convidem, né, Nenês? Né, Nenês? Convida lá, Nenês. Então, às vezes eu ia pescar e eu saía de casa, que era 5 horas, às vezes, 4h30, 5 horas. Tem que gostar mesmo, para sair horário tem que gostar, né? Mas é horário bom. E aí, quando chegar, e um dia eu cheguei em casa e a Carol, minha esposa veio falar comigo: olha, você saiu para pescar e alguém veio aqui e me encheu o saco. Falou assim: você tem certeza que ele vai pescar mesmo? Ele sai muito cedo. Você tem certeza? Você confia que ele vai pescar? Aí a resposta da Carol foi a mais linda que eu podia conhecer. Ela falou assim: ele ama tanto a Deus que é impossível ele fazer algo contra mim. Eu falei: Senhor amado, o discipulado está em dia. Lindo, mas é verdade, gente. Então José, ele fez isso. Você reparou que José, ele não fez pensando no que Potifar podia pensar. Ele não fez porque ele sabia que Deus, ele tinha uma fidelidade, um vínculo com Deus. Então ele sabia que tudo que ele desfrutava e tudo que ele vivia, porque ele era próspero, porque ele tinha fidelidade a Deus. Não era qualquer um que ele tinha fidelidade, a fidelidade dele era a Deus. Então José, ele foi constante quando ele foi traído, quando ele foi vendido e
e ele, quando estava lá, mesmo quando ele foi tentado, ele não deixou de ser íntegro. Mas aí o que aconteceu? Depois que aconteceu essa fatalidade, que a mulher de Potifar tentou agarrar José, a Bíblia fala assim que José, então, por um momento, ela pegou ele por trás, ele pegou e saiu correndo, zarpou de perto dela e ficou a túnica dele também na mão dela. Da outra vez a túnica, né? Ficou a túnica na mão dela. Eu imagino que José saiu correndo porque, né, ela era uma mulher de um senhor da guarda, então ela também não devia ser uma pessoa feia. Ele saiu porque ele sabia, poxa, eu sirvo a Deus, mas, né, existe uma tentação, eu não posso ficar perto da tentação. E a Bíblia fala assim pra gente, resistir ao diabo e ele... Não tem uma. Vocês tomem cuidado quando vocês forem ler a NTLH, gente. A Bíblia, nova versão na tradução da linguagem de hoje. Ela fala bem assim: ó, enfrentem ao diabo e ele fugirá de vós. Vai lá enfrentar ele para você ver se aguenta. Não adianta, gente. Não é pra gente. Então a Bíblia fala assim, bem específico: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então o que aconteceu? José, ele sabia que ali existe uma tentação, ele não era mais um menino, ele saiu de casa, ele tinha 17 anos quando foi vendido, ele já fazia anos que ele servia na casa de Potifar, então ele já era um homem formado, ele já sabia o que ele queria para a vida dele, e como todo homem, ele sabia as limitações, os desejos que possuía. Quando a mulher de Potifar chegou perto dele, provavelmente ela não chegou de qualquer jeito, ele falou, melhor eu sair daqui do que eu ficar aqui e enfrentar uma coisa que eu não vou conseguir vencer, e ele saiu correndo. O que aconteceu então? A mulher de Potifar foi lá e acusou José para Potifar, falou, ó, Potifar, o menino tentou me agarrar, eu gritei, ele saiu correndo e não conseguiu fugir direito, porque deixou a roupa aqui, deixou a blusa aqui, mas saiu correndo. Aí Potifar, o que ele fez? Olhou para José e falou, poxa, eu vou te prender. Olha que interessante, ele podia ter mandado matar José, né? Pegou um crime desse daí, né? Ele era um homem poderoso, ele era o chefe da guarda. Por que ele não manda matar José? Provavelmente ele sabia o tipo de mulher que ele tinha, né? Outras linhas teológicas dizem assim que Potifar, ele era um eunuco, então o casamento dele era mais cerimonial, então ele sabia que tinha coisas que ele não podia fazer pela esposa, e aí o que acontece? A esposa buscava em outros lugares, e José foi um dos lugares que ela buscou, só que José falou, não, você é casado, casou, acabou para você, casou, acabou. Tinha aquela história antiga que o pessoal falava, mulher de amigo meu é homem, né? Tinha nas rodinhas de peão que falava isso, isso aí é coisa de sem vergonha falar. Não é a sua mulher, você não precisa nem saber se tem outros, né? Mas o que acontece? Naquele momento José fugiu e mais uma vez ele foi mais para baixo agora. Ele tinha sido vendido por escravo pelos irmãos, ele tinha sido vendido de volta pelos mercadores, ele trabalhou como escravo, prosperou e agora ele foi lançado na prisão. Só que ele não foi lançado numa prisão qualquer, ele foi lançado numa prisão especial, que era só das pessoas que eram prisioneiros reais. E ele foi lançado então nessa prisão. E sabe o que é interessante? Mesmo lá na prisão, José não deixou de fazer o que ele fazia melhor, trabalhar e evidenciar que a presença do Senhor era com ele. A Bíblia fala assim, em Gênesis 39, 23, o carcereiro não se preocupava com nada, olha, mais um, do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Gênesis 40, no versículo 1 até 8, diz assim, algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o Senhor. O rei do Egito, o faraó, irou-se com esses dois oficiais, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Eu estou apanhando nesse negócio aqui, rapaz, toda hora, cara. E o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que lhe servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor, por que hoje vocês estão com semblante triste? Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem interprete. José lhe disse, por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Tem uma coisa muito interessante que eu achei nesse versículo, que eu achei maravilhosa. Você viu que José já estava na prisão. Mesmo estando na prisão, ele estava servindo as pessoas. E mesmo servindo as pessoas, ele se preocupava com como elas estavam. Você viu que a gente acabou de ler, ele levantou de manhã e viu que eles não estavam bem. Aí ele perguntou, por que vocês estão abatidos? Quem que se preocupa com quem está mal quando você está mal? Não é verdade? Às vezes a gente fica preocupado, poxa, enquanto eu não chegar lá no altar eu não vou estar bem, enquanto eu estiver servindo no estacionamento não serve. A gente fica procurando posições para ser reconhecido e a gente esquece às vezes que o Senhor ele só vai nos honrar quando a gente for fiel no que é pouco.
A gente às vezes olha pessoas com tantas riquezas e pensa, Senhor, por que eles têm tanto e eu estou aqui minguando? Mas a gente não consegue ser fiel. O pastor André acabou de ministrar aqui a oferta falando da viúva que só tinha uma moeda. E Jesus olhou e falou assim, aquela ali ofertou o melhor que tinha, então a oferta dele é a melhor que tem. Que todo mundo tinha alguma coisa, mas todo mundo tinha sobrando, ela não tinha. O que ela tinha, ela deu. O ato dela foi muito mais interessante. E José, ele estava numa situação assim, ele não tinha nada, ele não era dono de nada, ele não fazia nada, ele estava sob o cuidado de todo mundo. Naquele momento não tinha ninguém que José podia ser maior. Só que ele era tão bom no que fazia, tão abençoado no que fazia, tudo que ele tocava prosperava, que até na prisão ele não deixou de ser excelente. Ele não deixou de fazer com excelência, mesmo estando na prisão. O pior lugar que ele poderia pensar em estar, ele estava, né? Imaginando que ele era aquele homem que estava lá vivendo em fartura com seus irmãos, lá brincando no meio da criação, agora ele está lá na prisão. E mesmo estando na prisão, ele teve esse comportamento de ser excelente no que ele fazia, né? Em Lucas 16:10 diz assim que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, depois de todo esse tempo, onde José ele teve toda essa situação, durante esses sonhos que José revelou, ele revelou ali para aquele copeiro e para aquele padeiro o sentido dos sonhos que ele tinha. Para um ele falou, olha, você vai ser restituído à sua posição. Ele falou ao copeiro. E para o outro ele falou, e você, daqui o mesmo tempo que seriam 3 dias, o faraó vai te chamar e ele vai cortar sua cabeça. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente o que José falou. E aí José pediu para o copeiro, olha, quando você for restituído à tua posição, você estiver lá diante do faraó, não esquece de mim, fala bem de mim lá. Beleza, André? Quando você for lá, que você voltar lá com aquele negócio lá, fala de mim lá, né? Porque talvez quando subiu uma vaguinha, eles me chamam lá e tiram da prisão aqui. É mais ou menos o que tinha na cabeça de José. Ele sabia o que precisava. Então ele era estratégico, ele já era inteligente, um moço inteligente. E o que aconteceu então? Passou-se o tempo, passou-se 2 anos, a Bíblia fala. E aí Faraó teve um sonho. Faraó teve um sonho e ele ficou atordoado por causa daquele sonho. O sonho do Faraó foi o seguinte: primeiro ele sonhou que saía do Nilo 7 vacas bonitas, né? Vacas assim apresentáveis, e essas vacas pastavam bonito na beira do Nilo. Daí depois do mesmo lugar saíam 7 vacas magras, e essas 7 vacas magras comeram aquelas 7 vacas bonitas. Aí no outro dia Faraó teve um outro sonho, e ele sonhou que 7 espigas surgiam num caule do trigo, e essas espigas eram lindas. E aí depois surgiram outras 7 espigas, só que outras espigas feias, sem fruto, sem nada. E essas 7 espigas feias devoravam as espigas bonitas. E então chamaram lá, quando o copeiro entendeu isso, ele falou, poxa, teve alguém que quando eu sonhei, tive um sonho difícil lá, ele me revelou e aconteceu tudo o que ele falou. Aí eu falo, verdade mesmo que aconteceu o que ele falou? Verdade, aconteceu o que ele falou, né? Naquele momento ele falou que eu seria restituído e que lá o padeiro seria morto, e foi exatamente o que aconteceu no tempo que ele falou, nos dias que ele falou, no prazo que ele falou. Não tem o que tirar nem pôr, o que ele falou aconteceu. Capítulo 41, versículo 25 diz assim: o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. José foi chamado então para interpretar o sonho de faraó. Deus revelou ao faraó que ele estava para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos também. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste, são 7 anos, que serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura na terra do Egito será esquecido, pois a fome arruinará a abundância e arruinará a terra. Então o que acontece? O Senhor permitiu que José interpretasse aquele sonho de faraó, só que não somente interpretar, o Senhor capacitou a José a dar um conselho administrativo para o faraó. E quando ele deu esse conselho administrativo para faraó, o faraó olhou para todo mundo, ficou olhando, quem que pode ser igual a esse homem aqui? Não tem ninguém no Egito que possa fazer igual a ele. Não existe homem que fale como Deus fala. Não existe homem que tenha a capacidade de fazer como Deus colocou na vida dele. E José falou para ele o seguinte, ele falou, você vai ter que separar uns supervisores para cuidar nesse tempo de seca. Você vai ter que separar. Durante esse tempo de prosperidade, você vai ter que armazenar. E do tempo de seca, você vai utilizar o que você armazenou. Então, nesse momento, o faraó viu que José ele era diferenciado no que fazia. E José, por ser diferenciado no que fazia, aí então chegou o momento
que José foi encontrado pelo Senhor, de outra forma agora. Só que antes de chegar a esse tempo, José passou por tudo aquilo que nós vimos. José passou por momentos difíceis, José passou por momentos tortuosos e tribulosos. Às vezes nós estamos passando por momentos de sequidão na nossa vida. Nós estamos passando por pessoas nos abandonarem, nós estamos passando por traições, nós estamos passando por abundância, nós estamos passando por frustrações e nós estamos esquecendo quem que está comigo. E às vezes a gente acaba demonstrando o nosso caráter dentro disso. Já reparou que muitas vezes quando a gente sofre algum dano, a primeira coisa que evidencia é a nossa natureza humana? A gente parte... Às vezes aquela pessoa que sofre uma mágoa, ela pensa que retribuir a mágoa é o remédio. E na verdade não é. Cada um dá aquilo que tem. Quem magoou, quem foi magoado, não precisa retribuir com mágoa. Seja fiel ao Senhor, espere. No tempo do Senhor as coisas voltarão a se estabilizar. No tempo do Senhor as coisas voltarão a ser do jeito que precisam. Então José, ele teve todo esse tempo de preparo para que em um momento o Senhor pudesse trazer ele a viver um projeto diferenciado. Só que simplesmente receber de Deus aquela revelação não era o suficiente, porque a revelação sem planejamento não serve para nada. Revelação sem planejamento não serve para nada. Em Gênesis 41 ele diz assim: por isso Faraó procura um homem criterioso e sábio e encarregue-o de administrar a terra do Egito. Então a fé que José tinha não podia ser uma fé passiva de dizer, olha, vai acontecer, nós vamos prosperar aí os outros anos. Não, a gente vai prosperar, só tem que te avisar isso. Não, ele foi ativo em falar, então nós vamos ter que planejar agora. Você acha alguém com sabedoria para administrar esse negócio aí? Se está vindo a fartura, a gente tem que dar um jeitinho de administrar, porque tem que cuidar. Quando está bom que tem que cuidar, não é verdade? Quando está bom que a gente tem que estar vigilante, sabendo o que está acontecendo. Então o que acontece? José, ele começa então a demonstrar por que o Senhor tinha colocado ele naquele lugar. E José, ele dá o seguinte conselho para o faraó. Ele fala assim: quando você nomear os supervisores, eles devem recolher 1/5 de tudo que for produzido durante esses 7 anos. 1/5. Então imagine que são 5 partes. Dessas 5 partes, uma parte ele vai pegar. 5 partes a gente vai dar um total de 100%, né? Então, se a gente dividir o 100% em 5, seria quantos por cento que ele teria que guardar? 20%. 100 dividido por 5 vai dar 20%. Então, ele mandou que eles fizessem o quê? Vocês guardam o primeiro fruto. Vocês guardam o que sair primeiro da plantação. E isso vai fazer com que a gente possa ser sustentado durante o tempo que vai vir. Então, o que acontece? José acabou de ensinar para o faraó que o primeiro que vem tem que ser estabelecido para o reino. O primeiro que surgir tem que ser trazido para sustento do reino. Então as primícias de toda a plantação, e não era nem o 10% que a gente costuma pensar, eu preciso entregar o meu dízimo, separar o 10% antes que tudo aconteça. Não, eram 20%. Então 20% de tudo que era produzido no Egito precisou ser guardado. Por quê? Porque José sabia que a primícia que ele estava guardando sustentaria toda aquela nação. E foi exatamente o que aconteceu. Então José, durante todos esses 7 anos, tudo o que era produzido, esses 20% ele pegava e guardava, antes que fosse usado. Então 20% ele retirava, armazenava, e os outros 80% era para sobrevivência. Os outros 80% alimentava a população, e ainda dentro desse que estava alimentando a população, usava a semente para plantar e poder gerar mais. Então, sempre, toda a produção que tinha, ele mesmo 20% era tirado para estocagem. 20% foi a condição que José deu para o faraó. Ele falou, você vai fazer o seguinte, você vai pegar 20% de tudo que for produzido e você vai guardar. Então, antes que seja consumido, você vai guardar. Antes que seja utilizado, você vai guardar. Esse é o maior princípio da primícia. A primícia é aquela que antes de você fazer qualquer coisa, você vai pensar no reino. Você vai pensar, Senhor, está aqui diante de você. Tudo o que eu tenho está diante de você. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, fala assim, que honra ao Senhor com tudo que você tem e com as primícias de sua renda. Então fartarão os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. A primícia, ela é uma atitude que faz com que a gente entenda que o Senhor tem que ser honrado em primeiro plano. O Senhor não pode ser colocado em segundo plano. Quando você conquista alguma coisa, quando você está em tempos de fartura, tudo que você tem que fazer é primiciar o Senhor. Senhor, o Senhor é o primeiro. O Senhor é o meu bom depósito. Não sei o que eu vou viver a partir daqui, mas em Ti eu quero colocar o que veio primeiro. O que foi gerado primeiro, Senhor, eu preciso depositar em Ti. Eu preciso depositar aos Seus pés. Porque o resto vai me sustentar. O que a gente não pode fazer é inverter a situação.
Às vezes a gente utiliza e o que sobra nós entregamos para o Senhor. E a gente nunca sabe por que não se multiplica. A gente nunca sabe por que não te dá continuidade, por que as plantações se encerram, por que parece que o nosso ano começou e a gente não conseguiu planejar nada para se sustentar até o final do ano. Eu fico pensando, às vezes, aqueles comerciantes que tem no litoral, porque litoral é um tempo muito bom para comerciante, né? Por quê? Porque todo mundo desce para o litoral. Né? Eu estou olhando aqui, tem bastante gente que está mais bronzeadinho, porque estão vindo do litoral, né? Estão vindo do litoral. Tem uns que a gente só vê os dentes chegando, sorrindo. Por quê? Porque estava lá trazendo lucro para o litoral lá. E realmente, mas eu fico pensando, será que esse povo planeja, sabendo que eles vivem de temporada? Será que eles têm entendimento que eles precisam projetar? Porque talvez tudo que eles faturem naquele momento, nesse mês, às vezes esse mês de dezembro, janeiro, pode ser somente aquilo que ele vai faturar durante o ano todo. Como será que é o planejamento deles? Não é verdade? E aconteceu exatamente isso com o Egito. Ele sabia, porque o Senhor avisou, vai vir um tempo de seca, vai vir um tempo onde o Nilo não vai ter água para vocês, vai vir um tempo onde a terra não vai produzir direito. Então vocês façam o seguinte, vocês aprendam a administrar o que vocês têm agora. Vocês aprendam a dar honra ao Senhor enquanto vocês estão lá em cima. Vocês aprendam a desfrutar as bênçãos e depositar diante dos pés do Senhor a primícia de tudo que você tem, enquanto você está bem. A Bíblia fala isso quanto ao jovem, né? Eclesiastes capítulo 12 fala assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, no quais você venha a dizer, não tenho neles contentamento. O tempo de você se depositar no Senhor é o tempo que você tem vida e saúde, o tempo que você está bem, o tempo que teu ministério está voando. Esse é o tempo de você primiciar tudo que você pode ao Senhor. Mas é primiciar, é entregar o que você tem de melhor nas mãos do Senhor, é entregar o que você tem de melhor. Então as primícias, elas não são sobras, ela não pode deixar para entregar depois. Primícia é o que vem primeiro, né? Então planejamento daquilo que foi acontecido, o que José fez foi planejar. Por quê? Porque ele sabia que a expressão espiritual que ele podia demonstrar naquele momento era que ele planejava. Então o planejamento é uma expressão de sabedoria espiritual, né? José organizou locais que foram estocados aqueles alimentos, o trigo. Em Gênesis 41, 48 diz assim, José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o mantimento produzido nos campos das redondezas. Assim José estocou grãos com a areia do mar, tal era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda a medida. Provérbios capítulo 21, 5 diz assim, que os planos do dirigente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 16, 3 diz assim, que entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos. Às vezes a gente passa por um tempo onde o Senhor faz tantos milagres na nossa vida, e a gente acaba pensando assim, pô, se Ele está fazendo milagre, então eu estou no lugar certo, então eu vou ficar parado aqui e vou só desfrutar dos milagres dele. Tem um exemplo bem legal quanto a essa condição de milagre e ação. Tem uma situação onde Jesus estava sentado na sala de uma casa, pregando para as pessoas e falando como que era, ensinando como sempre. E aí 4 amigos lembram que tinha um amigo dele lá que era aleijado. Eles fazem o quê? Jesus está lá na casa, ele está falando, a gente já ouviu tanto desse homem, que ele faz tantas coisas. Vamos pegar ele, vamos levar ele. Subiram no teto da casa, abriram um buraco no telhado e desceram a maca do amigo deles aleijado lá no meio da sala. Aí Jesus ele indaga o povo, o que é mais fácil? Eu falar para ele que os pecados dele estão perdoados ou para ele levantar e andar? Aí o povo falou, quem que esse homem está pensando que é? Aí Jesus olha para o homem e fala assim, seus pecados estão perdoados. Ele, eita, esse homem é Deus agora? Aí Jesus olha para a cara dele, só que você agora levanta, pega a sua cama e vai embora. O milagre tinha acontecido, o maior milagre era ter tido restituição espiritual daquele homem. Só que para confirmar o milagre ele falou, agora você precisa de uma ação, não deixa sujeira para ninguém limpar, a cama é tua, você que entrou com ela, você pega a sua cama e sai daqui. Então você limpa, o lugar onde você foi transformado não pode continuar sujo, o lugar onde você foi transformado tem que ser limpo. Você foi a condição daquele milagre, então você tem que ser a condição de demonstrar que existe um trabalho a partir daquilo. Então o milagre não é motivo para que a gente permaneça estagnado. Milagre, ele é uma projeção para que a gente possa projetar a nossa vida para um momento talvez de escassez. Nós somos seres humanos, a palavra do Senhor diz assim, que neste mundo nós teríamos aflições, mas que a gente deveria ter o quê? Bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Hoje nós podemos estar bem, amanhã a gente pode simplesmente não estar mais. Só que como nós vamos viver o amanhã se nós soubermos em quem nós temos que colocar o nosso bom depósito?
Aonde nós devemos derramar as nossas primícias? Em quem eu devo confiar para que no dia da minha aflição eu possa ser cuidado e resgatado? Ou simplesmente eu devo desfrutar o meu tempo de milagre agora e esquecer que vai ter um futuro que eu tenho que transbordar disso, que vai ter um caminho ali na frente que eu preciso demonstrar, olha, alguém me encontrou. Já parou para pensar se aquele cego que foi curado pelo Senhor Jesus ficasse onde ficou, na beira da estrada? Ou se aquele endemoniado da cidade de Gadar ficasse simplesmente lá paradinho, sentado, ficasse, opa, beleza, fui liberto? Não. Aquele homem de Gadar, a Bíblia fala que o testemunho daquele homem conquistou todas aquelas 10 ilhas que tinham em volta. Toda a Decápolis foi conquistada pelo testemunho de um homem, um milagre de libertação de uma pessoa. Ele sabia que a primícia dele estava no Senhor, e ele foi tão intenso em derramar a primícia dele no Senhor, que geralmente Jesus que convidava as pessoas para seguirem ele. E naquele momento aquele homem, pelo milagre, falou: Senhor, me deixa ir com você. Tudo que eu tenho está em ti, Senhor. Tudo que eu conquistei agora, a libertação que eu desfruto, essa vida diferente, os olhos com que eu enxergo o mundo agora, os olhos com que eu me enxergo como ser humano agora estão em ti. Foi em ti que eu encontrei a libertação para minha alma. O que Jesus falou para ele? Não, agora você vai e prega. Agora você vai e conta o que aconteceu com você. E em quem você encontrou isso? Em quem você primiciou o primeiro momento do teu milagre? Naquele momento, o que aquele homem fez? A primeira coisa que ele fez foi se derramar aos pés do Senhor e falar: Senhor, me leva com você, me deixa viver com você, não me deixe para outro lugar, é em ti que eu encontrei, então só em ti eu posso isso. Eu entendo até quando Pedro fala aquela palavra: Senhor, para quem nós iremos se só tu tens as palavras que traz a vida eterna? Então, quando nós encontramos com o Senhor, que nós recebemos o milagre do Senhor, isso não nos dá motivo de ficarmos parados, ao contrário, isso deve ser para a gente uma força propulsora que nos motiva a demonstrar que o Senhor tem muito mais a fazer, que o Senhor que estabeleceu aquele milagre, Ele foi fiel para nos tirar da nossa cama, Ele foi fiel para nos fazer levantar, só que Ele também é aquele que falou: agora você pega a tua cama e vai, você não pode ficar parado. Você precisa depositar, olha, eu confio, Senhor, que foi você que fez, então em Ti eu deposito os meus dias, em Ti eu deposito o meu ministério, em Ti eu deposito minhas finanças, em Ti eu deposito a minha família, em Ti eu deposito o meu emprego, em Ti eu deposito a vida dos meus filhos, Senhor, em Ti eu deposito tudo, porque foi em Ti que eu encontrei tudo que eu precisava. Primiciar ao Senhor está muito além da gente pensar: Senhor, depois que eu cumprir todas as minhas vontades nessa terra, eu vou parar para Te buscar. Senhor, depois que eu conseguir terminar minha faculdade, depois que eu comprar meu carro, depois que eu comprar minha casa, talvez eu me disponha a fazer alguma coisa lá na igreja, Senhor. Talvez eu me disponha a cuidar de uma célula, talvez eu me disponha a abençoar a vida de alguém que está do meu lado, talvez eu me disponha a Te servir. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente entenda que quando nós estamos bem, nós temos que entender que é Ele que nos trouxe nesse ambiente. E é nesse ambiente de prosperidade que nós vamos guardar o mantimento para poder viver nos dias maus. Os dias maus estão por vir para todos nós. Como nós estamos armazenando aquilo que o Senhor tem nos depositado nos dias bons? Como nós estamos transformando as bênçãos do Senhor em depósito, para que a gente possa viver dias bons. A Bíblia fala, a José, ele guardou tanto, ele estocou tanto, que ele não conseguia mais contar, o cálculo tinha passado já. Ele projetou: durante 7 anos eu vou guardar, porque durante 7 anos eu tenho que ter isso para poder sustentar o povo. E chegou o momento que os celeiros estavam tão cheios, que ele falou: poxa, parece a areia da praia, nem tem como contar mais, eu sei que tem, eu sei que tem. E sabe o que aconteceu? Vieram os 7 anos de miséria, vieram os 7 anos de escassez, e todo o Egito estava sendo bem sustentado. Por quê? Porque alguém um dia teve a sabedoria de separar as primícias e dizer: Senhor, isso é para o teu reino, nos sustenta no nosso dia mau. E aquilo começou a sustentar aquele reino. E sabe o que foi interessante? A Bíblia fala assim, que tudo que estava em volta, todas as cidades, todos os povos que estavam em volta souberam: tem mantimentos no Egito, vamos até lá, vamos até lá. As primícias que José separou para sustentar a casa dele foram tão intensas, foram tão favoráveis, que não sustentaram só a casa dele, elas sustentaram tudo que estava em volta. Todo mundo que estava em volta, todos os povos que estavam em volta foram sustentados pela primícia de um homem que se dispôs a separar primeiro para o Senhor, a depositar e dizer: olha, Senhor, o meu primeiro depósito está aqui.
Eu sei que o Senhor quer que eu coloque isso, porque o seu reino vem em primeiro lugar. O reino vem em primeiro lugar. O reino vem em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro o meu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós entendemos que a busca pelo reino tem que ser o nosso primeiro passo, outras pessoas serão abençoadas por isso. Querido, talvez você não esteja vivendo num tempo de prosperidade. Talvez está sendo ao contrário. Talvez você está vendo no tempo de prova. Talvez o Senhor só está te capacitando. Talvez os seus dias não sejam bons. Talvez você não está empregado. Talvez você começou um ano bem diferente do que você começou o ano passado. Mas o Senhor está te dando a oportunidade de planejar com sabedoria no Senhor. Projetar com sabedoria no Senhor. Sabe o que é interessante? O tema do nosso mês é primícias. Esse tema, a gente já deu esse nome para esse tema no ano passado. Ano passado o Senhor já mostrou aos pastores dessa casa o que o Senhor queria para a continuidade desse ano. Só que não adianta somente o Senhor mostrar para os pastores da casa o que Ele quer que aconteça. Nós precisamos nos colocar em atividade e planejar como nós faremos para que o Senhor faça. Então quer dizer que a gente vai planejar o que o Senhor tem que fazer? Não. A palavra do Senhor diz assim, que do coração do homem procedem os planos, mas é o Deus quem os executa. Às vezes o Senhor tem um plano muito maior para que a gente possa viver, só que Ele não está tirando da nossa mão a responsabilidade de planejar. Querido, é tempo de você iniciar um novo ano dizendo: Senhor, eu quero começar buscando primeiro o seu reino. Senhor, talvez a minha casa esteja sofrendo pela ausência da Tua presença, porque eu esqueci de Te buscar em primeiro lugar. Queridos, nós começamos esse ano com 21 dias de jejum. É algo tão simples, tão simples. Mas eu faço uma pergunta para aqueles que começaram: foi fácil ou foi difícil? É muito difícil. Sabe por quê? Porque a gente não tem o hábito de pensar primeiro no Senhor. A gente tem o hábito primeiro de pensar: Senhor, mas eu gosto tanto de comer um franguinho frito. Senhor, olha, Senhor, todo lugar que eu vou tem uma picanha derretendo. Eu não sei que lugar que é esse, né? Mas que tem picanha derretendo. Aleluia. Mas é que tudo vira picanha para quem só come verdura. A gente está literalmente vivendo da picanha do governo, né? A gente está comendo abóbora roda aí, batata, oh Jesus, misericórdia, melancia. Mas então, parece uma coisa tão pequena, mas tudo que a gente está colocando diante do Senhor é dizendo: Senhor, o Senhor é mais importante para mim do que a minha vontade. O meu desejo de viver a sua vontade para esse ano é muito maior do que o meu desejo de viver a minha vontade. Senhor, o Senhor já projetou o que eu quero viver. O Senhor já me projetou na mente o que o Senhor tem para mim. Então eu vou elaborar um projeto para que tudo aconteça conforme a sua vontade. Só que, eu volto a dizer, do coração do homem vêm os planos, mas é Deus que os executa. Talvez o que o Senhor tem guardado é muito, talvez não. A palavra do Senhor diz assim, que os meus planos são muito maiores. Talvez nós estamos planejando aqui, nós organizamos tanto, né, pastora Dana? A gente fez aqui um dia, gente, olha, é organizado, a excelência, ela tem que fazer, tem que caminhar com a gente. Nós aprendemos com o José, ele era excelente, por isso que tudo prosperava. Nós nos reunimos num dia todo aqui, nós trouxemos todos os setores da igreja, cada um apresentou o seu projeto, cada um teve excelência em dizer: esse ano eu vou me dedicar para que esse lugar atenda e sirva conforme o Senhor quer que seja acontecendo. Esse ano eu vou me dedicar para que a imagem do Senhor transpareça enquanto eu sirvo um copo d'água aqui, né? Esse ano eu vou me esforçar para que o meu sorriso naquela porta conquiste aquele que chegou triste. Esse ano eu vou fazer o meu melhor para que lá naquele portão eu possa dizer para aquela pessoa: existe um ambiente muito melhor para você estar do que esse portão do lado de fora. Então venha comigo, desfrute desse tempo de adoração. Nós tivemos tempo de planejar porque nós sabemos que do Senhor é o projeto, mas Ele nos capacitou a tentar pelo menos executar da nossa forma de excelência. Agora, vai ser do jeito que a gente quer? Não, a nossa vontade é que seja da vontade dEle. A oração que a gente já mais fez na vida foi: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Gente, todo mundo ora Pai Nosso desde que nasceu, quase.
Só que quando chega na hora da gente falar, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, a gente esquece e a gente começa a falar, Senhor, eu vou fazer até aqui, dá uma licencinha, deixa eu fazer do meu jeito. Não é isso. Entrega para o Senhor, busca ao Senhor, se coloca à disposição do Senhor, faça valer a vontade do Senhor na sua vida, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ela é muito melhor, querido. Ele é muito maior, Ele é muito melhor. Nós estávamos orando aqui agora há pouco pelo Isaac, pela vida do Átila e da Gabi. Sabe quantos de nós vamos ter um testemunho de milagre igual que eles têm? Poucos, mas eles vão poder dizer, o Senhor trouxe a vida de volta no meu filho. Esses dias atrás eu estava conversando com um discípulo meu e ele estava me contando sobre como o Senhor transformou ele do mundo de perdidão, essa palavra nem existe, ó, de perdição, ó, inventando palavra aqui, emocionado. Quando ele estava naquele mundo perdido, ele estava lá, ele era escravo do pecado, ele não sabia o que vivia, né? Ele contava para mim assim, foi numa Santa Ceia, isso foi num outro ambiente. Numa Santa Ceia, enquanto ele servia a bandeja com a ceia, ele começou a chorar e as pessoas perguntavam, por que está chorando? Ele, porque alguns anos atrás na minha mão tinha uma bandeja com um monte de pedras de crack, eu estava servindo a morte para as pessoas. Hoje o Senhor abriu os meus olhos enquanto eu sirvo vida. O Senhor me resgatou, me fez viver uma nova vida e hoje eu posso transbordar dessa vida com que Ele me fez viver. Sabe quando que eu vou poder ter um testemunho como o dele? Nunca vivi esse tempo, mas eu sei que eu tenho Ele para me espelhar e dizer, Senhor, o que o Senhor fez na vida dele, faz na minha vida, Senhor, quando eu precisar. Que a minha ferida se torne cicatriz, se torne, Pai querido, um testemunho de bênção, como a dele se transformou para a vida de quem está observando ele, querido. Talvez você não tenha testemunhos tão intensos, mas se você depositar nas mãos do Senhor a sua vida e dizer, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu produzo, eu entrego diante do seu altar, eu entrego no seu reino, para que o Senhor me sustente nos dias maus. Querido, você vai viver no melhor dessa terra, você vai desfrutar de bênçãos incontáveis vindas do Senhor. Coloque-se de pé, se você pode ver. Alguns pontos aqui do que a gente leu agora, que eu queria trazer ao seu entendimento. Seja fiel no processo como José foi. Honre a Deus com as primícias. Planeje com sabedoria. Prepare-se no tempo da abundância e, acima de todas as coisas, confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Palavra fácil de ser dita, né? Difícil de ser vivida, mas confie em Deus. 1 Pedro 5,7 diz assim, que lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Depois que tudo isso aconteceu, essa fome também alcançou a família de José. E adivinha só, os irmãos de José tiveram que vir pedir mantimentos para ele. Eles não o conheceram, porque ele estava diferente. Fazia tantos anos que tinha saído de casa que ele até falava na linguagem dos egípcios. Precisava de um tradutor para conversar com os irmãos. O primeiro sonho que José teve mostrava algo que tornou o coração dos irmãos mais fechados ainda para José. O primeiro sonho que ele teve foi que um feixe de trigo se colocava de pé e outros 11 se curvavam, e os irmãos dele falaram assim, então você está dizendo que a gente vai se dobrar diante de você. A Bíblia não fala sobre revelação nenhuma de José antes dele estar no Egito, porque quem revelou essa resposta foram os irmãos, não foi José que falou. José falou do sonho e os irmãos interpretaram. Ele falou assim, então você está falando que a gente vai se curvar. E uma das coisas que eu acho mais lindas, depois que toda essa fatalidade a conhece, que os irmãos dele vêm e pedem o favor dele, ele sustenta a casa dos irmãos, ele sustenta todo o reino, ele sustenta tudo o que está acontecendo a partir das primícias. Os irmãos dele, com medo, falam assim, irmão, você vai se vingar da gente pelo que a gente fez lá? Você vai pagar mal com mal? Paulo falava, né? O bem que eu quero,
esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse parece que me persegue. Parece que a nossa vontade de trazer a vingança é muito mais forte do que a nossa às vezes. E na verdade a gente tem que entender como José entendeu. Não, vocês não entenderam. Vocês fizeram aquilo porque Deus precisava me mandar primeiro para aquilo que Ele estava planejando fazer. E se vocês não tivessem feito aquilo, talvez nenhum de nós estivéssemos vivos hoje. Então o que vocês fizeram foi a minha propulsão para entender que Deus está no controle de todas as coisas. Aí eles perguntaram assim, mas você não vai castigar a gente? A resposta de José foi maravilhosa, gente, e eu quero ler com vocês. Está lá em Gênesis no capítulo 50 e 19, que fala assim: José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Essa frase, ela, não sei para vocês, mas para mim ela corta o coração. Às vezes a gente vê a situação que está vivendo, a gente quer ter o controle de todas as coisas. Mas assim como José, às vezes a gente tem que parar e entender: estou eu no lugar de Deus? Quem sou eu para dar sentido àquilo que o Senhor planejou? Quem sou eu para dar sentido àquilo que o Senhor me trouxe a fazer? Quem sou eu para dar resposta naquilo que o Senhor não me respondeu ainda? Quem sou eu para tornar em alguma coisa aquilo que não existe? Existe um Deus que faz e projeta todas as coisas, e tudo o que Ele pede é que busquem primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Eclesiastes 3 diz assim, que existe um tempo para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, eu não sei qual é o tempo que você está passando, não sei se você está no tempo de abundância, ou não sei se você está no tempo de escassez, talvez você esteja no tempo de prova, mas eu quero que você entenda, em tudo o Senhor tem um projeto. E eu quero que você entenda e coloque como uma condição na tua vida. Do nosso coração podem surgir os planos, mas Deus é quem executa. Eu não sei o que você viveu no seu ministério até aqui. Eu não sei o que você está passando. Mas eu queria convidar você a tomar um posicionamento diferente. Eu queria convidar você a se posicionar e dizer: Senhor, eu quero entregar nas suas mãos. Eu quero entregar nas suas mãos todo o decorrer do meu ano, Senhor. Que esses primeiros dias sejam apenas o celeiro onde eu vou depositar, Senhor. E que esse celeiro seja o seu reino. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Tem um louvor que diz assim, né? Continua nesse tom aí. Tudo que tenho é teu, Cristo. Tudo que sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que tenho é teu, Senhor. Tudo que sou é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Você pode erguer suas mãos, declarar isso. Vamos dizer isso por um momento. Tudo que tenho é teu. Era malacho, calamaço, calamaço. Tudo que
Queridos, quando nós obedecemos a Deus, a nossa fidelidade alcança pessoas que nós nem mesmos conhecemos. Deus honra aqueles que são fiéis nas primícias e sábios no planejamento, mesmo em tempos de abundância e escassez. Então, assim como José, ele não foi apenas um sonhador, mas um administrador preparado por Deus. Deus revelou o futuro, mas exigiu responsabilidade no presente. Onde a revelação divina, deve haver planejamento e fidelidade. E para a gente encerrar, José nos ensina a unir fé, primícias e estratégia. Então, buscar a presença do Senhor é a melhor forma de você criar estratégias para aquilo que o Senhor tem para depositar sobre a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Queridos, se você gostou dessa pregação e quer ouvir mais conteúdos como este, nos acompanhe através deste canal, siga Alcance Colombo aqui no YouTube, ative o sininho para que quando tiver alguma notificação de algo novo você possa acompanhar com a gente. Deus abençoe.